testei, mas suponho que sim. Obrigado. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. E hoje nós teremos a aula sobre a vida de Jesus, quando o nome do documento é Atravessando a Samaria, né? Então, quando ele encontra os samaritanos, e que vai nos explicar todas essas questões dessa, dessa passagem pela Samaria, vai ser o Henrique. E desde já eu agradeço pela aula, que vai ser certamente muito boa. Muito obrigada, Henrique. Obrigado, Lília. Bom, pessoal, muito obrigado a todos por se juntarem a nós mais uma noite. Como a Lília falou, nós vamos continuar aqui falando de Jesus, da vida e dos ensinamentos dele. E sempre a vida de Jesus é cheia de motivações, empolgações e coisas que sempre nos surpreendem. Então, eu vou botar aqui o materialzinho na tela para compartilhar com vocês. Espero que todo mundo esteja vendo. Sim. Bom, então, nós estamos então no módulo 4, né, da Escola Urante. A aula é 4.4.3, sempre lembrando que a gente tem no módulo 4 7 capítulos. Nós, então, estamos agora no capítulo 4 e cada capítulo tem 7 aulas, 7 aulas. E essa aqui é a terceira desse capítulo. Então, nós ainda teremos outras 4 sobre esse capítulo. É, eu acho que antes disso nós vamos fazer um recesso aí por conta do Natal, mas depois a gente fala mais disso. Esse estudo que nós vamos fazer juntos hoje, ele está baseado, está fundamentado no documento 143, lá do livro de Urante. E ele trata justamente da saída de Jesus de Jerusalém, indo para Samaria com os seus discípulos. É, aqui tem, nós vamos ter que ver uma parte da história, um pouquinho dos povos e da região ali onde eles estavam, para ter uma ideia razoável do que acontecia naquela época lá de Jesus, em todos esses caminhos que ele fez. Então, os apóstolos, os 12 e Jesus saíram de Jerusalém em junho do ano 27 depois de Cristo. Isso quer dizer que, então, Cristo estava nessa época aí com 33, 34 anos, né, aproximadamente. E os reveladores contam que, ao sair de Jerusalém, eles guardaram os seus parco-bens pessoais. E, evidentemente, todos eles, no máximo que tinham era a roupa do corpo, a sandália e, eventualmente, uma bolsa ou tipo uma mochila para carregar alguma coisa adicional. Então, eles nunca tinham muitas coisas, mas largaram um pouco do que tinham ali na casa de Lázaro, em Betânia. Então, para a gente se situar aqui, eu vou colocar um mapinha aqui. Então, Jerusalém está aqui embaixo, dentro desse círculo azul aqui, tem um pontinho vermelho aqui, que é Jerusalém, é onde eles estavam. E eles deixaram as suas coisas ali na casa de Lázaro, em Betânia, né? E dali eles saíram, então, para Samaria. Então, nós vamos voltar aqui nesse mapa daqui a pouco.
Começou aqui um. Vou interromper aqui, porque começou um negócio de passar legenda embaixo do meu vídeo aqui, ficou esquisito. Anyway, então lá eles saíram, né, de Betânia em direção ao norte de Samaria. E eles detiveram-se lá para o sábado em Betel. Então, voltando aqui nesse mapinha, como a gente vai falar de Samaria e outras regiões, nesse mapinha aqui a gente tem aqui, olha, um pedaço verde que inclui a Judéia e a Samaria. Mais ao norte está a Galiléia. Nós temos aqui o Mar da Galiléia, né? E então era mais ou menos o mapa da região nessa época. A palavra judeu, porque a Judéia, que é onde concentravam os judeus, era usada para designar os filhos de Judá. Então, os filhos de Judá eram os filho de Jacó, filho de Judá. E posteriormente foi designado aos nascidos na Judéia esse termo de palavra judeu. Então, aí não era só os filhos de Judá, mas todo mundo que nascia ali na Judéia. Depois da libertação no cativeiro, eles passaram, né, a ser chamados simplesmente de judeus. No século X, antes de Cristo, né, a Judéia expandiu, os judeus expandiram o seu território. E essa expansão atingiu o apogeu territorial durante o reinado de Davi e de Salomão, e que mais tarde isso foi dividido em dois reinos: Israel ao norte e Judá mais ao sul. Então aqui a gente está vendo a Judéia aqui, eu vou mostrar aqui um outro mapinha aqui do lado, que na verdade é o mesmo mapa com uma outra configuração, e essa parte azul aqui nesse outro mapa que corresponde basicamente a Galiléia, talvez um pedacinho de Samaria, não sei. E mais ao sul aqui, a Judéia, né? Então, a Samaria estava inserido aqui nessa parte da Judéia. E o reino de Israel, então, ficou aqui para cima e aqui para baixo ficou a Judéia, tá? Ok. O que mais que tem de interessante nessa história desses povos aí? Os samaritanos, então, que viviam ali em Samaria, eram originariamente os habitantes de Samaria, que é uma cidade ali fundada por Omri, rei de Israel, para ser a capital do reino do norte, conforme relatado em Reis, ali no 16:24. Sendo assim, eles eram israelitas sanguíneos, ou seja, os samaritanos, eles eram hebreus legítimos e eles eram descendentes, eram da linhagem de Abraão. Os samaritanos acreditavam e adoravam o mesmo Deus dos judeus. Então, eles achavam que o Deus era o mesmo. Mas eles não aceitavam as mesmas escrituras dos judeus, a não ser os cinco primeiros livros, que era o Pentateuco de Moisés. Como não aceitavam os demais livros da revelação divina, porque eles achavam que todos esses livros eram uma invenção dos judeus, os judeus consideravam o culto dos samaritanos defeituoso. Então, a religião dos samaritanos baseia-se no Pentateuco, tal como o judaísmo. Contudo, ao contrário deste, o samaritanismo rejeita a importância histórica de Jerusalém. Quando a Samaria foi fundada, que o rei Alexandre, deu o território para eles, porque era um povo que ajudou esse rei a fazer algumas coisas. É,
esse povo, quando ocupou o território da Samaria ali, eles fizeram um templo para eles ali num monte ali, que eu não me lembro agora o nome. E eles tinham esse templo e que eles achavam que então Deus estava presente nesse templo. E os judeus tinham o templo lá em Jerusalém, como nós sabemos. Então, os samaritanos, eles rejeitavam essa importância histórica de Jerusalém. Eles não davam importância para o templo de Jerusalém. E também os samaritanos não possuíam rabinos e não aceitam o Talmud dos judeus. A religião dos samaritanos é o samaritanismo. Então, embora os samaritanos sejam parte, né, sejam também hebreus, parte da comunidade da Judéia, eles eram um povo diferente. Os judeus, propriamente dito, tinham todos esses ritos e esses livros que disciplinavam a vida deles. Então, os judeus consideravam o samaritano um mau religioso, um religioso defeituoso, e eles não conseguiam conviver de uma maneira muito amistosa. Muito bem. Aqui em cima, na Galileia, segundo a Bíblia, Samaleão recompensou Irã primeiro para determinados serviços, dando-lhes de presente uma planície de terras altas entre as montanhas de Naftali. Segundo um determinado ponto de vista, os judeus teriam conquistado a Galiléia. Então, que conta a história lá, segundo essa história, é que os judeus teriam ali conquistado esse território e o povo que nele vivia, né? Mas existe um outro ponto de vista que diz que os judeus teriam é, a Galiléia aceitou juntar-se aos judeus porque a sua população decidiu reconhecer a autoridade do Templo de Jerusalém, ao invés da autoridade do Templo samaritano. Então, os galileus, na verdade, se juntaram aos judeus e eles, como os judeus, acreditavam na todas as escrituras judaicas e para eles Jerusalém tinha evidentemente uma importância, enquanto que para os samaritanos não existia essa importância, apesar deles terem na sua raiz a mesma a mesma ideia, o mesmo fundamento. Acho que tem alguém com o microfone aberto. Por favor, se puder fechar. Na época romana, então, quando os romanos chegaram ali e tomaram conta de tudo, expandindo o seu império, esse território, o país, né, que é dos judeus ali, Israel, foi dividido em três, que era a Judéia, como está aqui nesse mapa, a Samaria e a Galiléia. E isso compreendia, né, e a Galiléia compreendia toda a seção norte do país e foi a maior das três regiões. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, governou como tetrarca da Galiléia, bem na época de Jesus, né? Então, esse é um pouquinho da história, da geografia e dos povos ali no local. Vamos continuar aqui. Então, o Jesus saiu com os 12 apóstolos e foi para o norte da Samaria. Eles se detiveram lá em Betel. E lá eles pregaram por vários dias ao povo que veio de Gófina, de Efraim. Um grupo de cidadãos de Arimaté e de Tamná chegou com a finalidade de convidar Jesus e visitar as suas aldeias. O mestre e seus apóstolos passaram mais de 2 semanas
ensinando aos judeus e aos samaritanos nessa região, muitos dos quais vieram de tão longe quanto Antipatris para ouvir as boas novas do reino. Então, essas cidades que eu destaquei em amarelo aqui, Tamná e Gofna, eu não consegui encontrar registro delas, né? Mas as outras que aparecem aqui, que estão nomeadas aqui, constam aqui desse mapa. Então, a gente tem aqui embaixo Jerusalém e Betânia. Aqui para cima está Antipatris, né? Tem Arimateia, Fazaeles, Efraim, Betel, Arquelais. São cidades que são citadas no texto aí que nós estamos estudando, não só nesse parágrafo aqui, mas nos seguintes. Então, Jesus e os seus apóstolos ensinavam aos judeus e aos samaritanos, porque essa região aqui era uma região que, de alguma forma, se confundia até com a Judéia, né? A geografia ali, eles eram muito próximos. Os samaritanos estavam mais ao norte aqui, mas haviam judeus aqui morando na Samaria também, assim como havia judeus aqui na Galiléia, o próprio Jesus, né? Então, esse aqui era um território judeu que estava separado por essa condição religiosa. E havia ainda outros povos que nós vamos falar aqui. Então, o povo do sul da Samaria ouviu Jesus, e com exceção de Judas Iscariotes, os apóstolos conseguiram vencer grande parte do seu preconceito contra os samaritanos. Então, imagina, os judeus não gostavam dos samaritanos, eles eram totalmente contrários, porque os samaritanos tinham uma religião que, embora tivesse o mesmo Deus deles, tivesse o mesmo início do Pentateuco, os outros livros não faziam parte desses samaritanos. E então os judeus consideravam esse povo um povo rebelde de uma religião equivocada, e eles não faziam parte do povo de Deus. Então, os judeus não gostavam de se misturar com os samaritanos. E, já que eles achavam que eles eram o povo escolhido de Deus, para eles era muito difícil esse relacionamento com os samaritanos. Então, de uma maneira geral, os apóstolos conseguiram superar essas diferenças. Mas isso foi muito difícil para Judas, que era assim, acho que de todos os judeus que tinha ali no grupo apostólico, ele era o mais judeus todos eles, né? Então, para ele, esse relacionamento com os samaritanos era uma coisa invencível, insuperável. Ele não conseguia se conformar com essa questão aí. Então, isso é importante a gente entender, porque isso faz parte da história das decepções de Judas com relação a Jesus e dos próprios apóstolos com relação ao reino de Deus e todo aquele negócio que a gente vai ver mais aqui para frente. Por isso que essa história do território e dos povos aqui é importante. Muito bem. Então, na primeira semana de agosto, né, os discípulos foram até, fizeram o seu centro de apoio ali nas cidades gregas de Arquelais, né? Então, Arquelais está aqui, ó, né? E Fazaeres, que também é mencionado ali, está aqui. E aí é curioso aqui, né? Porque fala das cidades gregas. é, por que cidade grega se não está na Grécia? É que essas cidades, elas foram fundadas, eu acho que eu tenho um mapa aqui mais para frente, elas foram fundadas pelos gregos anos atrás. Os gregos, eles expandiram o seu território praticamente em toda a margem do Mediterrâneo e vinha desde a Península Ibérica, lá a Espanha, o sul da França, a Itália, o norte da África, enfim, ia avançando ali pelo Mediterrâneo,
praticamente toda a faixa litorânea ali, e ali eles fundaram várias cidades. É por isso que a cultura grega, na época de Jesus, era muito importante, porque antes que o Império Romano tivesse assumido toda essa região e tivesse derrubado o Império Grego, o Império Grego é quem trazia a cultura, trazia as novidades, é quem dominava todas essas regiões aí. Então, havia inúmeras cidades, depois eu vou mostrar no mapa, que foram feitas, foram fundadas por gregos. E Arquelais e Fazaelis eram dessas cidades, né? Aí nessas cidades, os apóstolos tiveram a primeira experiência pregando a gentios. Os gentios eram todos aqueles que não tinham uma religião específica ligada ao judaísmo, nem samaritanos. Eles eram praticamente sem religião e eram principalmente os gregos, romanos e sírios. Poucos judeus residiam nessas duas cidades gregas. Com esses cidadãos romanos, encontraram dificuldades para proclamar a mensagem do reino vindouro e depararam-se com objeções aos ensinamentos de Jesus. Então, aí nessas cidades, esse povo grego, romano e sírio que morava aí, tinha objeções aos ensinamentos de Jesus. E Filipe explicou essas dificuldades. Ele dizia, mestre, esses gregos e romanos fazem pouco da nossa mensagem, dizendo que tais ensinamentos servem apenas aos fracos e aos escravos. E afirmam que a religião dos pagãos é superior aos nossos ensinamentos por inspirar a aquisição de um caráter forte, robusto e agressivo. E dizem que nos transformaríamos todos numa espécie debilitada de homens não resistentes e passivos, que seriam logo eliminados da face da terra. Ora, isso aqui é compreensível. Naquela época, as disputas territoriais, as disputas entre reis, reinos, entre povos, esse negócio, era uma constante, né? As tribos viviam em guerra, eles viviam brigando entre eles. Então, existia uma cultura de agressividade, de relacionamento forte, agressivo, eh, robusto, para poder dominar as diferentes tribos. Então, quem era mais fraco acabava perdendo. Aí chegava alguém lá dizendo: Olha, nós somos todos filhos de Deus. Já era uma confusão na cabeça dos judeus, dos próprios samaritanos e todos esses gentios, né? Os gentios, lógico, ficaram felizes, porque eles falaram: bom, então nós somos filhos dos mesmos cara que os judeus dizem que são o povo dele, né? Mas, por outro lado, os outros povos, lógico, os judeus principalmente, não ficaram muito felizes com essa ideia de que nós somos todos filhos de Deus, Deus é nosso Pai. E, como consequência disso, nós somos irmãos e nós devemos amar aos nossos irmãos. Esse era o ensinamento de Jesus. Como é que no meio desse povo, desses soldados, desses guerreiros que viviam ali brigando entre as tribos, tudo, você ia chegar com uma religião dessa e falar, pessoal, calma aí, né? Isso aqui nós temos que ver, não é bem assim, nada de bater um no outro. Se o cara te bater, dá outra face, esse negócio todo, né? Então, não é de estranhar que essas pessoas tivessem dificuldade para aceitar o ensinamento de Jesus. E o Felipe completou aí para Jesus a história dizendo: olha, eles gostam de ti e admitem voluntariamente que o teu ensinamento seja celeste e ideal. Então, é assim, todo mundo gostaria que fosse desse jeito aí. Mas eles diziam que essa religião não é para este mundo e que os homens não podem viver como tu ensinas.
E aí então a pergunta de Felipe, dos apóstolos, para o mestre era: o que nós diremos a esses gentios? Então, aqui, ó, os gentios eram povos e nações que não pertenciam ao povo hebreu, ou seja, não judeus ou israelitas. Os hebreus consideravam-se o povo escolhido por Deus, né? Já falei disso. Então, tendo ouvido a Felipe, e lógico, não foi só Felipe, veio Tomé, Natanael, Simão Zelote, Mateus, todos eles vieram falar com Jesus. Ele disse aos 12 lá: olha, eu vim para este mundo fazer a vontade do meu Pai e para revelar o seu caráter amoroso. E aí ele deixou bem claro: essa é a minha missão. E eu vou realizá-la independentemente da má compreensão desses meus ensinamentos, seja por parte dos judeus ou gentios, nos dias presentes ou em outra geração. É claro que Jesus sabia que essa não era uma missão fácil, mas essa era a proposta da razão da vinda dele aqui para a Terra, para estar entre nós, né? Para fazer a vontade do Pai, dizer para todos nós que nós temos um Pai, que Deus é nosso Pai, que todos nós somos irmãos. Essa foi a razão da vinda de Jesus para cá, principal razão. Eu declaro-vos que meu Pai rege o universo dos universos por meio do poder do pulso do seu amor. O amor é a maior de todas as realidades do Espírito. A verdade é uma revelação libertadora, mas o amor é a relação suprema. Então, Jesus já estava enfatizando aqui que nós tínhamos outras realidades que não essas realidades materiais, que eram as realidades espirituais, né? O amor é a maior de todas as realidades do espírito. E a verdade é uma revelação libertadora, porque se a gente aceitasse a ideia de que Deus é nosso Pai e todos nós somos irmãos, né? Essa é a revelação. Seria libertadora, porque nós não teríamos que brigar com mais ninguém, nós temos só que aceitar que nós somos irmãos, estar dedicados ao nosso Pai, e o amor seria a relação suprema dessa verdade estabelecida entre os homens. Então, é por isso que Jesus falava: olha, é isso que eu vim fazer, porque o dia que eu conseguir implantar esse negócio aqui na Terra, o dia que até os habitantes da Terra aceitarem esse ensinamento, todas essas lutas, todas essas brigas, todas essas disputas vão acabar, né? E, infelizmente, Jesus sabia que isso não ia acontecer só porque ele estava presente entre nós, mas ele sabia que, embora partindo daqui, esse ensinamento dele ficaria aqui entre nós. Em algum dia no futuro, como ele fala aqui abaixo, o evangelho que eu proclamo, em uma idade que virá, irá reger este mundo. Então, essa aqui é a ideia. Jesus tinha certeza, tem certeza absoluta. E essa ideia de que nós somos filhos de Deus, que Ele é nosso Pai, que nós somos todos irmãos, um dia essa ideia vai emplacar na humanidade e essa realidade, essa revelação vai reger o nosso mundo, uma relação de irmandade, de amizade, né, de paz, de sossego, de luz e vida. Jesus completou dizendo que a meta última do progresso humano é o reconhecimento reverente da paternidade de Deus e a materialização amorosa da irmandade dos homens. Aqui está todo o fundamento da religião de Jesus, que era simples.
É só isso. Difícil de ser feito, difícil de assimilar, mas dá para escrever numa frase, numa sentença, o que que é a religião de Jesus. Então, eu chamo a atenção aqui, eu destaco para essa ideia de que Jesus confiava e continua confiando em que uma idade que virá, essa revelação dele, esse evangelho, é o que vai reger este mundo. Aí, em resposta aos comentários que o povo fazia com os apóstolos dele, ele respondeu ali: Quem vos disse que meu evangelho é destinado apenas aos escravos e aos debilitados? Vós, por acaso, pareceis débeis, né? Então, você olha aquela figura de Simão, de Pedro, de João, todos aqueles caras, né, que não, eram homens fortes, não eram coitadinhos. Eles pareciam débeis, pareciam fracos. João teria aparência de fraco, ele era um homem forte, grande. E aí Jesus pergunta: Já me vistes sendo escravizado pelo medo? Então, qual é a impressão que ficava ali? Jesus disse: Olha, a verdade é que os pobres e os oprimidos desta geração têm o evangelho pregado a eles, que são os primeiros a dar atenção ao chamado de arrependimento, da aceitação, da filiação. Por que que isso acontecia assim? Porque os pobres e oprimidos eram aqueles que eram fracos, eles não queriam ser guerreiros, eles queriam que todo mundo fosse irmão. Eles precisavam de ter a paz, eles precisavam de ter o amor de alguém, eles precisavam de se sentir confortados. E é por isso que eles eram os primeiros a dar atenção a esse chamado de arrependimento e aceitação da filiação de todos nós a esse Deus, a esse Pai. Então, por isso que entre os fracos, os pobres e os oprimidos ali, o evangelho ganhava força, né? As religiões deste mundo têm negligenciado os pobres. Mas o meu pai, disse Jesus, não tem preferência por ninguém. O evangelho do reino deve ser pregado a todos os homens, sejam eles gentios, judios, gregos, romanos, ricos, pobres, livres, escravos, velhos, jovens, homens, mulheres, não importa. Deus não faz, não tem preferência, ele não faz distinção, ele está lá com cada um de nós, independentemente da nossa raça, cor, sexo, seja lá o que for. E aí Jesus completa, porque o meu Pai é um Deus de amor e júbilo na prática da misericórdia. Então, sempre lembrando, a misericórdia é a ação amorosa de Deus que nos equipara, nos coloca a todos no mesmo nível. Então, uma pessoa douta, conhecedora de ciência, conhecedora das verdades, não pode ser avaliada e julgada da mesma forma que uma pessoa que não teve oportunidade de aprender, de se desenvolver, de tomar conhecimento das coisas. Então, a misericórdia é essa, que Deus olha para cada um de nós e fala que o Henrique está com 5 anos. Então, ele vai ser tratado como um menino de 5 anos, que é o que ele carrega de conhecimento na vida dele. Não importa que eu estou com 71. Para Deus, a minha idade é da infância, porque eu ainda sou uma criança aprendendo. Aí ele olha para outro lá, o Zezinho Chuchu, e ele fala: Ó, o Zezinho está com 8 anos. O Antônio está com 10. E essa nossa idade é a idade que equivaleria ao nosso desenvolvimento espiritual. Então, a pessoa que tem pouco desenvolvimento espiritual, conhece pouco a verdade, não teve ainda a familiaridade de ter contato com Deus e esse negócio todo,
recebe inúmeras oportunidades para poder se desenvolver. E o pai trata essas pessoas como nós tratamos os bebês. Então, essa é a função da misericórdia. Desculpe. De justamente nos colocar todos numa mesma linha de igualdade no momento de aplicar a justiça divina. Então, cada um de nós é julgado de acordo com o nosso desenvolvimento, de acordo com a nossa capacidade. Aquele que é mais ignorante recebe uma misericórdia maior, aquele que é menos ignorante, uma misericórdia menor. Então, não vos impregneis da ideia de que o serviço do reino deverá ser uma facilidade monótona. Então, as pessoas falam, não, puxa vida, a gente estava agora há pouco falando aqui, né? Quando eu chegar no paraíso, vou ter lá aquela graminha, aquele sol, o laguinho, os anjos tocando harpa, eu vou ficar deitado ali, e essa vai ser a eternidade. Essa é uma fantasia, uma coisa que as religiões nos venderam e que não faz sentido nenhum, né? Quem é que quer ter uma vida eterna deitada na grama, na beira do laguinho, escutando a harpa dos anjinhos, né? Pode ser que por algumas horas isso funcione bem, mas passar a eternidade desse jeito, mano. Então não pensa que a vida e serviço do reino vai ser de uma facilidade monótona, que é assim, olha, não acontece nada, está tudo tranquilo, a gente não precisa se preocupar com nada, etc, né? Ascensão ao paraíso é a aventura suprema de todos os tempos. É a árdua realização da eternidade. Então não existe nenhuma aventura, nenhum empreendimento que o ser humano possa tomar para si que possa superar, mas nem de longe, essa aventura suprema que é da gente alcançar o nosso Pai e alcançar a eternidade. A gente fala, nenhum de nós consegue adicionar nenhum dia na nossa vida. A gente, quando chegar a hora de morrer, não dá para falar, não, hoje eu não vou morrer amanhã. Então, a gente não consegue fazer isso. Mas todos nós, sem exceção, podemos conquistar a eternidade através do Evangelho de Jesus. Então, é interessante isso, né? A gente às vezes se preocupa com coisas tão pequenas e se esquece dessa realização tão grandiosa, dessa empreitada tão grandiosa que é chegar à eternidade, chegar ao nosso Pai. O serviço do reino na terra apelará para toda a virilidade corajosa que vós e vossos colaboradores possam reunir. Aí Jesus diz aqui, olha, muitos de vós sereis levados à morte por causa da vossa lealdade ao evangelho deste reino. Então, isso não é uma coisa de gente fraca, não é uma coisa para qualquer um, né? E é por isso que Jesus complementa, dizendo aqui: olha, os descrentes escarnecem de vós pela pregação de um evangelho de não resistência e de vida sem violência. Então, lembra, a religião de Jesus, a filosofia de Jesus, era assim: eu não vou reagir de uma maneira agressiva com ninguém. Se eu for atacado, claro, eu vou tentar conter o ataque da melhor maneira possível, mas eu não vou agredir ninguém. Eu não vou revidar. Se eu receber um tapa, eu vou dar a minha outra face. Esse era o evangelho de não resistência e sem violência, sem brigar, sem bater em ninguém. E aí ele dizia: mas vós sois os primeiros voluntários de uma longa linha de crentes sinceros no evangelho deste reino, e irão maravilhar toda a humanidade pela sua devoção heróica a esses ensinamentos.
E olha só, nenhum exército do mundo, nenhum, jamais demonstrou mais coragem e bravura do que as que serão demonstradas por vós e pelos vossos sucessores leais, que se espalharão por todo o mundo proclamando as boas novas, que é a paternidade de Deus e a irmandade dos homens. Então, como é que um povo que atua nesse trabalho, assumindo todos esses riscos e todas essas dificuldades, né, pode ser encarado como uma religião, um ensinamento de pessoas fracas? E o ensinamento é justamente essa paternidade de Deus e a irmandade entre os homens. O tipo mais elevado e suprema de bravura é a lealdade sem concessões, às convicções esclarecidas de realidades espirituais profundas. E essa coragem é que constitui-se no heroísmo do homem, sabedor de Deus. Então, depois desse discurso, né, essa foi uma das elocuções mais apaixonadas que Jesus proferiu aos 12. Ele falou com uma gravidade manifesta, acompanhada de uma emoção especial. O que aconteceu é que o resultado desse discurso de Jesus, dessa atuação com seus apóstolos, o resultado sobre a pregação pública e ministração pessoal dos apóstolos foi imediato. Desde esse mesmo dia, a mensagem deles teve um novo tom de predomínio e coragem. Os 12 continuaram a adquirir um espírito positivamente dinâmico de agregação em torno do novo evangelho do reino. Só, se tiver alguém que queira fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Não, não se acanhem. Então, eu não vou abrir aqui perguntas e debates, mas fiquem à vontade. Diga, Lilian. Eu li esses tempos uma reportagem que falava que os cristãos ainda morrem por causa de sua fé, Sim. né? Então, aqui, até eu fui buscar, e tem um relatório que diz que 13 cristãos são mortos por causa da sua fé todos os dias. É a média. Então, Uhum. quer dizer, ainda, e eles são daí chamados de mártires, né? Por causa que eles não negam a sua fé e, e, e mesmo assim eles vão por esses lugares e vão evangelizar. Então, até hoje. E Jesus já sabia, né, que eles teriam toda essa coragem. E essa coragem que eles têm, a gente sabe que vem do ajustador, né? Mas é Tá. um testemunho que ainda hoje é uma coisa bastante. A gente sempre tem que orar, né? Porque a gente tenha essa coragem de testemunhar mesmo o Essa, amor de essa Deus. coragem que você está falando, Lilian, realmente é propiciada pelo ajustador, mas é da nossa experiência interna, no nosso relacionamento com o nosso Pai. É assim, quando nós visualizamos a verdade da vida eterna, a possibilidade de alcançar Deus no paraíso, e admitimos a ideia de que a nossa vida aqui é uma coisa temporária, transitória, a gente não tem medo de nada que possa acontecer com a gente aqui. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa vida vai continuar lá do outro lado. E é como Jesus falou ali em algum momento: se derrubarem esse templo, apontando para ele mesmo, em 3 dias ele será reconstruído. E o pessoal pensava que ele estava falando de Jerusalém, né? Então, assim, não tem como o ser humano, devoto de Deus, conhecedor da verdade de Deus, vislumbrador da eternidade, ficar com medo. Não tem razão para ter medo.
Né? Aéreo. Contextualizando, boa noite a todos. O que você acabou de dizer, voltando 2000 anos atrás, ao tempo do começo da evangelização de Jesus, da atividade pública, me parece um pouco esquisito o que você acabou de dizer, levando em conta que aquele povo era subjugado pelo exército romano, tinha que pagar tributos para esse exército, tinha que se submeter às regras desse exército conquistador, dominador. É certo que esse exército romano lá na Palestina eram guarnições pequenas. Então, em termos de número, os homens judeus, os homens da Palestina, excediam e muito as guarnições. Então, é fácil de imaginar que o povo, de um modo geral, se submetia por medo, por medo. Mas nós estamos falando especificamente, de um modo geral, era medo. Existia aqui e ali uma insurgência, mas mesmo essa insurgência não era para todos, uma resistência e tal. Mas falando especificamente dos apóstolos, a maioria aderiu à missão de acompanhar Jesus na expectativa equivocada de serem parte de uma corte, serem parte de uma corte, e Jesus assumiria o trono de Davi, e que eles seriam, por assim dizer, a excelência da corte. Então, eles tinham essa expectativa, e ainda mais no início da obra. A gente pode colocar na linha do tempo que mudou isso, especialmente mudou quando estava próximo à prisão e morte de Jesus. Mas aí nós estamos vivendo, nesse documento, o início. Então, falar em virilidade, falar em coragem, falar isso em cima de uma expectativa errada. Se o cara dissesse assim, escute, ele tivesse convencimento 100%, o final dessa história vai ser vocês vão ser perseguidos. O final dessa história, que além de perseguidos, vocês, na sua grande maioria, vão ser mártires. Vocês, na sua grande maioria, vão ter que fugir da Palestina, fugir do sul da Judéia, vão fugir da própria Galiléia, onde a maior parte estava. Enfim, então fica esquisito esse negócio de falar em coragem em cima de uma. Eu só queria harmonizar o que você acabou de dizer, que me parece assim meio fora de contexto. Grato. Obrigado. É uma pena que fique fora do contexto, mas, de novo, aquela ideia de quem conhece a verdade e consegue visualizar um crescimento espiritual e uma visão de futuro espiritual, não tem razão para ter medo. Não era o caso ainda dos apóstolos ali naquele momento. E é verdade, a maior parte do que você comentou, Hélio. Mas tem um outro fato também, né? As ideias deles foram mudando gradualmente. Então, nunca perderam de vista aquela ideia de que haveria um reino e eles fariam parte de uma corte. Eles nunca perderam isso. Mas teve muita coisa que mudou na cabeça deles. Como, por exemplo, não eram apenas os judeus que eram o povo de Deus. Eles aceitaram a ideia de que todos os homens poderiam ser o povo de Deus. Mas, enfim, muito obrigado para todos pelos comentários. Vamos continuar aqui. É, vamos lá. Então, é, nós tivemos aqui, em algum momento, uma lição de mestria do mestre, né? Uma mestria sobre si próprio, né? O mestre foi um exemplo perfeito de autocontrole humano. Quando insultado, não insultava. Quando sofria, não proferia nenhuma ameaça contra aqueles que o atormentavam. Quando foi denunciado pelos seus inimigos, ele simplesmente entregou-se ao julgamento justo do Pai no céu. Então, isso mostra efetivamente um autocontrole
E nós estamos longe de alcançar. A gente acaba perdendo as estribeiras até por razões bobas, né? Temos dificuldades de relacionamentos até nas coisas mais simples, né? Então, sinal de que nós estamos longe desse autocontrole, dessa mestria sobre nós mesmos. E André, então, perguntou, mas, mestre, nós devemos praticar a renúncia como João ensinou, ou devemos buscar o autocontrole que está nos teus ensinamentos? E em que esses ensinamentos seus diferem daqueles de João? Porque João dizia que nós tínhamos que nos arrepender dos nossos pecados, dos pecados dos nossos antepassados, nos entregar passivamente. eh, e Jesus dizia: olha, nós somos todos filhos do mesmo Pai. Nós só temos que estar próximo de Deus, nós somos todos irmãos, né? Então, de que maneira que devia praticar a renúncia e o autocontrole? Aí Jesus, de fato, né, disse assim, João, de fato, João ensinou o caminho da retidão, de acordo com a luz e as leis dos pais dele. E estas formavam uma religião de autoexame e autorrenúncia. Mas eu venho com uma nova mensagem de autoesquecimento e autocontrole, e mostro-vos o caminho da vida como foi revelado a mim pelo Pai do céu. Aquele que conquista o controle sobre seu próprio ego é maior do que aquele que conquista uma cidade. Então, a gente pode imaginar a importância que tem da gente ter um autocontrole que consiga dominar o nosso ego. A automestria é uma medida da natureza moral do homem. E aqui o importante ela é indicadora do seu desenvolvimento espiritual. Eu tenho que melhorar muito minha vida, porque eu perco tanto o controle com coisas tão simples, que eu acho que o meu desenvolvimento espiritual ainda é de um bebezinho. Então, mestria zero, né? A gente tem que se desenvolver muito e crescer muito espiritualmente para que tenha essa automestria. E por que que espiritualmente dá essa automestria? Olha, porque um ser que é evoluído espiritualmente é, não vai partir para a violência, não vai brigar com ninguém, vai aceitar a ideia de que todos nós somos irmãos, de que nós temos que ter o serviço uns aos outros, de nos amar uns aos outros, e que a nossa vida, ela é uma vida eterna, que vai perdurar para sempre, que a nossa jornada é uma jornada longa ainda, não é uma coisa que acaba aqui depois de amanhã. Então, esse crescimento espiritual, essa realização espiritual, nos dá uma visão de futuro e de comunidade que faz com que a gente supere todos os medos e faz com que a gente supere todos os descontroles. É por isso que eles estão falando aqui, Jesus está falando aqui, que essa mestria é uma medida da natureza moral do homem. No renascimento pelo Espírito, vos é ensinado a acreditar e a rejubilar. No reino do Pai devereis transformar-vos em novas criaturas, e as velhas devem passar. E deveis convencer o mundo que passaste da escravidão à liberdade, da morte à vida eterna. Não precisa explicar muito isso aqui. Segundo o velho caminho, né, então, o que era pregado antigamente, vós buscais suprimir, obedecer e colocar-vos em conformidade com as regras do viver. Pelo novo caminho, antes sereis transformados na vossa alma interior pelo Espírito da verdade,
e sereis fortalecidos por ele com a renovação espiritual constante da vossa mente. E assim sereis dotados com o poder de atuar do modo certo, rejubilante e cumprindo com graça e aceitação a vontade perfeita de Deus. Então, num caminho, é assim, você tem que fazer as suas penitências, os seus sacrifícios, você tem que se viver de acordo com as leis e todo esse negócio, né? Tem que seguir todas as regras, tem que cumprir todos os mandamentos, tem que lavar a mão antes de comer, lavar os pés, não sei o quê, não pode trabalhar no sábado, blá, blá, blá. Esse é o velho caminho, né? Você tem que suprimir tudo, obedecer e colocar-vos em conformidade com essas regras. No novo caminho, é exatamente o contrário, porque a pessoa que é transformada, que desenvolve a sua alma, que consegue alcançar uma espiritualidade, ela faz as coisas certas por livre escolha, por vontade própria, porque aquela é a maneira natural, a maneira certa de acontecer. Então, o que Jesus está dizendo aqui, num, você se obriga a fazer as coisas, no outro, é simples, você simplesmente tem um crescimento tão transformador, tão grande em você mesmo, que ninguém precisa te dizer aquilo que você tem que fazer. Você sabe exatamente o que tem que ser feito, né? E você faz isso de uma maneira certa, rejubilante, né? Cumprindo com graça e acertação a vontade perfeita de Deus, né? Então, a grande diferença está aí, né? Antes de encontrar o livro de Urântia, eu muitas vezes me perguntava, né, se eu tinha uma conciliação com Deus, se ainda tinha uma relação com Deus, dados os pecados que se acumularam na minha vida em algum momento. E eu me perguntava o que que eu tenho que fazer, né? Porque se Deus deve estar bravo comigo, ele deve estar afastado de mim e tal, aquele negócio todo. Então, o que que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que me castigar, tenho que me purificar. De que maneira eu faço essa purificação? Eu tenho que andar de joelho, tenho que rezar. O que que eu tenho que fazer, né? Para ser perdoado por Deus, restabelecer a minha comunhão com Ele e, a partir dali, fazer com que a minha vida possa mudar. E Jesus, não nesse texto aqui, mas aqui também, ele nos diz o seguinte: olha, a sua transformação espiritual conserta tudo o que você fez no seu passado. Você não precisa fazer nada, você só tem que alcançar essa relação interior com o nosso Pai, esse desenvolvimento espiritual, para que você tenha uma personalidade capaz de automestria, controle sobre si próprio, de cumprir a vontade do nosso Pai, de fazer as coisas de uma maneira espontânea, natural e com prazer, com felicidade de estar fazendo aquilo, porque a gente sabe que aquilo é o certo, é aquilo que vale a pena, aquilo que nós temos que fazer. Então, por vossa fé e transformação do Espírito, vos transformais nos templos de Deus, e o Espírito dele, de fato, reside dentro de vós. Se o Espírito residir em vós, não mais sereis escravos da carne. Muito claro, né? Mas sereis filhos livres e libertos do Espírito. A nova lei do Espírito proporciona-vos a liberdade, o autocontrole, a automestria, em substituição à velha lei do medo, escravidão e prisão à autorrenúncia. E é impressionante como a gente insiste em se manter preso a esses velhos dogmas, tradições, superstições e coisas que nos transformam em verdadeiros escravos, né? Então, e a gente tem dificuldade de se livrar dessas coisas e de abraçar esse ensinamento simples de Jesus, né? Continuando ainda sobre a lição da mestria sobre si próprio,
Jesus pergunta aos seus apóstolos: quantas vezes, após haverdes feito o mal, vós pensastes em atribuir os vossos atos à influência do maligno, quando em realidade fostes levados pelas vossas próprias tendências naturais? Cara, isso é típico de todos nós, né? A gente sempre se faz de vítima, nós somos vítima, né? As coisas que acontecem errado com a gente, não é porque nós fizemos escolhas erradas, é porque alguém desejou o nosso mal, alguém provocou aquele negócio ali. A gente nunca reconhece que nós fizemos escolhas erradas, né? E Jesus completa, como é fácil, né, para todos nós que nós sejamos enganados. Desculpe. E por isso que nós ficamos presos, né, dos medos, dos prazeres escravizantes, da malícia, da inveja, do ódio vingativo. A salvação se dá por meio da regeneração do espírito, e não pelos atos de retidão na carne. Então, a gente pode cumprir toda a moralidade, todas as regras da sociedade, podemos ser retos na carne, né, no nosso relacionamento na carne. Isso não significa que nós estamos nos aproximando de Deus, até porque muito do que nós temos como uma coisa moral, na verdade, não é uma coisa que seja moral aos olhos de Deus, não se refere exatamente à vontade dele. Então, sim, nós vivemos numa sociedade e temos que cumprir as normas, as regras, as leis dessa sociedade. Mas não é isso que nos transforma e que faz com que a gente, então, tenha uma mestria sobre nós mesmos e que nós alcancemos essa regeneração do espírito. Vós vos justificais pela fé e pela graça, sois admitidos à comunhão entre irmãos, e não pelo medo e pela renúncia da carne. Os nascidos do Espírito são sempre, cada vez mais, os mestres sobre o próprio ego e tudo que é pertinente aos desejos da carne. Doravante não é um dever, mas é como um alto privilégio, que ao buscardes a perfeição no amor do Pai, vos limpeis de todos os males da mente e do espírito. Então, a gente precisa prestar atenção, ele não está dizendo aqui que nós temos que nos purificar para alcançar a perfeição do Pai. Ele está dizendo que quando nós buscamos a perfeição no amor do Pai, essas coisas acontecem naturalmente. Nós nos limparemos de todos os males da mente e do corpo. Nós não temos que fazer nada, não temos que subir escada de joelho, não temos que fazer penitência, não temos que fazer nada. Se nós buscarmos o nosso Pai, buscarmos o nosso relacionamento com Ele, todo o resto é uma consequência natural. O vosso segredo da mestria e do controle sobre o ego está ligado à vossa fé no Espírito residente, que sempre trabalha por amor. Ainda falando, né, da mestria sobre si próprio, ele fala aqui, ó, se, pois, sois nascidos do Espírito, então, meus filhos, estáis para sempre libertados das correntes autoconscientes de uma vida de autorrenúncia e vigilância sobre os desejos da carne. Os frutos do Espírito são, em essência, o tipo mais elevado de autocontrole, agradável e enobrecedor. Esses frutos do Espírito são, na verdade, a verdadeira mestria sobre cada um de nós mesmos, né? Se a gente consegue produzi-los. Aí tem um evento aqui interessante, né? Faz com que a gente possa refletir bastante também. Naqueles tempos, naquela viagem que eles estavam fazendo ali, teve uma grande tensão nervosa e emocional entre os apóstolos, os condiscípulos, etc., e eles não estavam acostumados a trabalhar todos juntos. Além disso, eles tinham se juntado com a turma de João, os discípulos de João, e eles tinham dificuldades cada vez maiores
em manter as relações harmoniosas com o discípulo de João. E o contato com os gentios, os samaritanos, foi uma grande provação para todos esses apóstolos, né? Então, assim, eram muitas dificuldades de relacionamento humano, muitas dificuldades, muita informação nova, muita coisa nova aparecendo, e os caras estavam já ficando desesperados com essa tensão emocional que crescia dentro deles, essa animosidade entre eles, essa desarmonia que eles vinham experimentando. E essas afirmações de Jesus sobre a mestria sobre si próprio havia aumentado o tumulto mental. André não sabia mais o que fazer e foi até Jesus. Depois de ter escutado André, Jesus diz: André, tu não podes retirar dos homens as suas perplexidades. Aí eu vou trocar o nome do André aqui pelo meu: Henrique, Sueli, Antônio, José, Aélio, tu não podes retirar dos homens as suas perplexidades. Então, quando eles estão nesse nível de envolvimento, e quando tantas pessoas e sentimentos violentos estão implicados, nós não conseguimos corrigir essas coisas por mais boa vontade que a gente tenha, que os problemas se agigantam de uma tal forma que a gente perde o controle. Qualquer coisa que você tente fazer, aparentemente só vai piorar a situação, né? Então Jesus disse: Eu não posso fazer o que você está me pedindo, eu não vou participar dessas dificuldades sociais pessoais, mas eu estarei convosco no gozo de um período de 3 dias de descanso e de repouso. E aí ele pediu para o André, que era o administrador dos apóstolos: vai a teus 11 irmãos, converse com cada um deles em particular, e deves dizer: o mestre deseja que tenhamos um período de descanso e de relaxamento a sós com ele. E Jesus completou para André ali: e eu sugiro que não se faça menção às nossas preocupações e provações enquanto estivermos nesse descanso. Ou seja, o objetivo do retiro não era para discutir esses problemas, era para ter um descanso mesmo. Essa que era a ideia. E aí, o que acabou acontecendo é que essa foi uma ocasião maravilhosa nas experiências de cada um deles. Na viagem, dificilmente foi dita uma palavra sobre os próprios problemas. E ao chegarem ao topo, Jesus colocou-os a todos em volta de si e disse: deveis aprender o valor do descanso e a eficácia do relaxamento. O melhor método de resolver certos problemas emaranhados é o de abandoná-los por algum tempo. Quando voltardes, estareis aptos a atacar os vossos problemas com uma cabeça mais clara e com as mãos mais firmes e o coração que estará mais resoluto. Verás que o problema terá seu tamanho e proporções encolhidas enquanto estivesse descansando a vossa mente, o vosso corpo. E Jesus, nesses dias aí, designou para cada um dos 12 um tópico para discussão, um tópico do Evangelho, de qualquer coisa, nada a ver com os problemas que eles tinham. E isso fazia, né, com que eles discutissem coisas que não estavam ligadas à atividade diária deles. E eles pudessem se distrair e, de fato, descansar. Então, Jesus não permitiu que eles ficassem desocupados ali e tivessem a oportunidade, para estando descansando ali, voltassem a discutir os seus problemas. Por isso que ele deu para cada um deles ali um tópico para discussão. O cara tinha que pensar naquele negócio ali, não ficar pensando nas brigas que tinha que fazer, né? Então, quando subiram a montanha, todos estavam atordoados, perplexos e com inúmeros questionamentos. Apenas os gênios aparentavam estar normais e sem perturbações. Por quê?
Quem conhece a história dos apóstolos, a personalidade dos apóstolos, sabe que os gêmeos eram pessoas, figuras simplórias. Eles não tinham animosidade com ninguém. Eles estavam ali dispostos a servir e ajudar da melhor maneira possível. Eram simples, modestos. Então, eles não se deixaram afetar por toda essa situação da mesma forma que os outros foram afetados. Por quê? Porque eles eram realmente simples. Não tinham todas essas ambições e aspirações que nós carregamos conosco. Nessa época, todos eles andavam excessivamente atordoados com a questão de como se darem pacificamente com os discípulos de João. No terceiro dia, então, depois dos 3 dias de descanso, eles desceram da montanha. Uma grande mudança havia acontecido neles. Eles tinham descoberto que muitas das perplexidades humanas, na realidade, inexistem. Todos nós já, já cansamos de falar, né? Nós criamos os nossos próprios problemas. A gente constrói uns fantasmas, umas coisas na nossa vida que, na verdade, não existem, né? Só existem na nossa cabeça. É claro que no dia a dia todos nós temos preocupações, temos dificuldades, temos desafios a serem superados. Mas é importante a gente perceber que muitas vezes a gente dá mais importância, ou uma importância exagerada a determinadas coisas, que na verdade não tem importância nenhuma, né? Que nem, por exemplo, briga de futebol, né? Os caras se pegam, saem no tapa, né? É, cara, mas qual é o problema de um cara torcer para um time e o outro torcer para o outro, né? Tem que sair no tapa, tem que brigar. Tem que criar tudo esse. Estou dando um exemplo bobo aqui, mas a nossa vida está cheia desse tipo de problemas, que são fantasmas, né? Por que que a gente tem essas dificuldades, né? E muitos problemas que nos pressionam são criações do nosso medo e de uma apreensão exagerada. Eles tinham aprendido ali, os apóstolos, que todas essas perplexidades são mais bem manipuladas quando abandonadas, ao distanciarem-se. E eles deixaram os problemas resolvendo-se por si próprios. Já vimos também muitas vezes falar, cara, vamos dormir, vamos passar a noite aqui, que amanhã é outro dia, e as coisas amanhã a gente vai ver com os outros olhos. E é uma verdade. Quantas vezes a gente vê situações em que a gente quer se envolver imediatamente, e quando isso acontece, aquilo é o pior momento para a gente se envolver. Quanto mais corda a gente dá para um problema que está nascendo, mais ele cresce. Não existem argumentos capazes de derrubar o crescimento dessas perplexidades, desses erros, desses medos que vão crescendo no nosso relacionamento humano, né? Então, quando a gente acorda no dia seguinte sem ter interferido no problema, a gente percebe, puta, a coisa é pequena demais, ainda bem que eu não me envolvi nessa coisa ontem, né? E ainda bem que hoje a gente tem um outro olhar para todas essas coisas, né? Então, acho que essa lição de Jesus para todos os apóstolos cabe perfeitamente na nossa vida diária, né? O regresso dessa folga marcou a abertura de um período de relações bastante melhores com os seguidores de João. Alguns dos 12 realmente se viram possuídos de alegria quando perceberam como tudo mudara nas mentes de todos. E quando observaram que estavam livres das irritações, tendo tudo surgido como um resultado dos 3 dias de férias, dos deveres rotineiros da vida. Então, não eram muitos os gentios nas duas cidades gregas de Arquelais e Fazaeres que acreditavam no Evangelho, mas os 12 apóstolos ganharam uma boa experiência nesse seu primeiro trabalho extenso, exclusivamente com as populações gentias, né? Vou fazer uma pausa aqui, porque dá oportunidade para as pessoas reclamarem, perguntarem, comentarem.
adicionarem, enfim, maravilha. Ninguém vai falar nada? Putz, então vamos Todo continuar. mundo querendo pegar os problemas e deixar de lado, aprender a Colocar deixar no de lado. saco, né? É porque as pessoas, assim, sempre, inclusive, a gente sempre ouve, ai, acaba o mundo, e agora? O que que eu vou fazer? E não sei o quê. É aquela história, né? Sempre meio que deixando os medos se dominarem, dá a impressão que Olha, as pessoas têm até vou dar um um, exemplo simples aqui, Lilian, disso aí diga. que você está falando, né? É só pegar o nosso grupo de WhatsApp. Parece alguma coisa ali que a gente não gosta. Aí começa, né? Aquele tiroteio, um rebate em cima do outro, tudo daqui a pouco tá todo mundo indo dormir de cabeça quente, com a cabeça grande. Cara, não dá corda para essas É coisas. Aí até verdade. Não dá falta na corda. aula, né? Vai dormir no dia seguinte, a gente volta. E aí, cara, tudo bem, tudo legal, vamos começar de novo, né? Enfim, diga, Verdade. Então, você, você no texto falou dos acontecimentos 2.000 anos atrás relacionado a essa atividade de descanso daquela trupe, daquelas cidades de etnia predominante grega. E a palavra perplexidade apareceu várias vezes na sua leitura, no seu texto, etc. Aí eu fiquei pensando comigo, afinal, essa mensagem do evangelho que eles levaram para aqueles gentios, aonde efetivamente, aonde efetivamente era motivo de perplexidade, no nível de a pessoa não saber, ah, e agora? Como vai ser meu amanhã? Ou como é que vai ser as coisas daqui para frente? Então, uma coisa é você ouvir uma mensagem que te agrada e você considera essa mensagem inverossímil, longe da realidade. Mas daí a gerar perplexidade, eu estou colocando a perplexidade como algo que motive a mudança. Aí você dá exemplos no presente, aqui nos nossos grupos, que acontecem esses diálogos de aprendizagem, como gosta de dizer o Roberto, e para mim é um eufemismo, na verdade é briga de foice no escuro mesmo. Mas, enfim, eu já aceitei o diálogo de aprendizagem como uma alternativa boa para os contraditórios. Então, o que causar, para guardar um paralelo dos nossos dias e aqui no nosso movimento urantiano, com os acontecimentos de 2.000 anos atrás, naquela trupe, naquele grupo de pessoas, o que causa perplexidade hoje no movimento urantiano, quando a gente sabe que tem muitas opiniões, quem chega no movimento não chega vazio, ele chega já cheio de conceitos e preconceitos e religião e isso e aquilo, e, enfim, dogmas, doutrinas. Então, ele não veio vazio, ele veio cheio de conceitos. Aí ele encontra um ensinamento conflitante com aquilo que ele cultivou a vida inteira. Aí vem os debates, vem as confusão. Por quê? Porque as pessoas querem pegar os ensinamentos do livro de Urântia e, de algum modo, relacionar com os ensinamentos que já trazem de outras crenças. Por exemplo, tem gente que acredita que as monôncias é aquele estágio intermediário dos cristãos. Eu esqueci o nome agora. Você tem, né, Purgatório? chega no purgatório. Então, pode publicar textos atrás de texto que vai entender que é purgatório. Mas a questão não é se purgatório ou não é purgatório, se é morança é ou não é. A questão é, isso é perplexidade no contexto que foi ensinado? Eu não vou adiantar muito mais, eu já disse o que queria. Obrigado. Eu acho que você respondeu. É uma perplexidade, porque o indivíduo. Nós todos os dias vemos coisas com as quais nós ficamos perplexos. Fala assim, nossa, como é que isso pode ser, né?
Como é que isso acontece? Como é que as pessoas pensam dessa forma? Como é que as pessoas deixam se levar assim? Pô, como é que alguém pode aceitar esse ensinamento? Ou como que alguém que leu o livro de Urântia não é capaz de seguir esse... Isso é uma perplexidade, né? No meu ponto de vista, né? Mas, bom, vamos lá. Eu vou continuar aqui. Tem bastante material, né? Apesar de que a gente tem mais uma aula. Então, os judeus... Eu tirar essa barra daqui, que está me atrapalhando. Os judeus e os samaritanos. A inimizade religiosa entre os judeus e os samaritanos data do retorno dos judeus em cativeiro da Babilônia, na Babilônia, né, quando os samaritanos trabalhavam para impedir a construção de Jerusalém. Nós já vimos alguma coisa mais cedo ali. Mais tarde, eles ofenderam os judeus quando estenderam uma ajuda amigável aos exércitos de Alexandre. Já falei disso. Alexandre deu aos samaritanos a permissão para construírem um templo no Monte Gerizim, e esse templo é onde eles adoravam Yahvé, que era o mesmo Deus dos judeus. Como nós já falamos, os samaritanos tinham a mesma religião, a base deles, o Deus deles era o mesmo dos judeus. E eles construíram esse templo em Gerizim e não davam importância ao templo de Jerusalém. Daí a complexidade de relacionamento entre os samaritanos e os judeus. E eles continuaram com esse culto até a época dos Macabeus, quando João Hyrcano destruiu o templo deles no Monte Gerizim. Quando Jesus morreu, né, o apóstolo Felipe, nos seus trabalhos, esteve com os samaritanos, realizou muitos encontros nesse velho templo samaritano. Então, isso foi Felipe ali, né? Os antagonismos entre judeus e samaritanos tornaram-se históricos e tradicionais desde os dias do Alexandre. Os 12 apóstolos não eram avessos a pregar nas cidades gregas e em outras cidades gentias da Decápolis e da Síria. Mas surgia esse teste severo para a sua lealdade ao mestre, quando ele dizia: Vamos a Samaria, né? Então, não era difícil perceber que a dificuldade dos caras ali, o buraco era mais embaixo, né? Contudo, esse período de pouco mais de um ano em que estiveram com Jesus, eles desenvolveram uma forma de lealdade pessoal que transcendia até mesmo a sua fé nos ensinamentos do Mestre, e mesmo até os seus preconceitos contra os samaritanos, né? O que não tinha facilidade aqui era o Judas. Bom, daí eles continuaram a viagem deles e chegaram lá em Sichar. Em Sichar, onde existia esse poço de água de Jacó, onde Jesus se deparou com a famosa mulher de Sichar, né? E que nós vamos estudar um pouquinho dela aqui agora, né? Então, quando chegaram nesse poço, Jesus parou ao lado do poço e Felipe foi com os apóstolos, né, ajudar a carregar alimentos até as tendas que eles tinham montado em Sichar. Jesus estava com sede, mas não tinha nenhum meio para retirar água. Aí chegou uma mulher, porque o poço era fundo ali, né? Ele não tinha como tirar água dali. Chegou uma mulher de Sichá que veio com um cântaro de água para pegar a água do poço e Jesus disse: Dá-me um pouco para beber. Essa mulher de Samaria percebeu que Jesus era judeu. Chamava-se Nauta e era uma pessoa atraente. Ficou muito surpreendida de ouvir um homem judeu falando assim com ela e pedindo água, pois não era considerado próprio a um homem que se respeitasse dirigir-se a uma mulher em público, e menos ainda que um judeu conversasse com uma samaritana. E aí Jesus disse a ela: Olha, de fato, eu te pedi um pouco de água, mas se pudesses compreender, tu me pedirias um pouco de água da vida. Então nada disso, mas Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço,
De onde então podes tirar essa água da vida? Você, por acaso, é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Jesus respondeu: Todos os que beberem dessa água do poço terão sede novamente. Mas quem beber da água do Espírito vivo nunca mais terá sede. Essa água da vida tornar-se-á dentro dele como um poço de água fresca, jorrando até a vida eterna. E Nalda disse: Ó, me dá dessa água então, ué, para que eu não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirar mais água no poço. E aí, além do mais, qualquer coisa que uma mulher samaritana possa receber de um judeu é tão louvável que seria um prazer. É claro, Nalda estava ali ficando já deslumbrada com Jesus, né? Figura bonita, tipo bom, tal, ali, sendo delicado, amistoso com ela, né? E ela não sabia mais como encarar essa boa disposição com que Jesus conversava com ela. E ela, de fato, era uma mulher de vida fácil, né? Então ela via no rosto do mestre a expressão de um mestre, de um homem íntegro e santo, mas confundia a boa vontade dele. Então ela tomou a fala simbólica como um modo dele se insinuar para ela, e ela estava disposta a iniciar abertamente um namorico. E Jesus, olhando bem nos seus olhos, disse com uma voz que demonstrava autoridade: Mulher, vai buscar o teu marido e traze-o aqui. A ordem trouxe Nalda de volta, assim, né? Ela havia entendido mal a vontade do mestre. E aí ela disse: Senhor, eu não posso chamar meu marido, pois eu não tenho nenhum marido. E Jesus disse: Tu disseste a verdade, pois ainda que tenhas tido um marido, aquele com quem tu estás vivendo agora não é o teu marido. Melhor seria se pudesses deixar de tomar minhas palavras levianamente e se procurasses achar a água da vida que eu hoje te ofereci. Cara, se eu tomasse um pito desse, eu não ia saber onde me esconder, né? Mas vamos lá. O eu mais elevado de Nalda foi despertado. Ela não era imoral por escolha própria, havia sido rude e injustamente posta de lado pelo marido, e por isso ela tinha consentido em viver com um grego sem casamento. E aí falou para Jesus: Meu Senhor, arrependo-me dos meus modos de falar convosco, pois percebo que és um homem santo, ou um profeta, talvez. E aí veio aquela coisa que acontece com quase todos nós, né? Ela estava a ponto de buscar a ajuda direta pessoal do mestre, quando faz o que nós fazemos, né? A gente fica fugindo da questão da nossa salvação pessoal e começamos a discutir sobre o sexo dos anjos, né? A discussão sobre teologia e a filosofia, menos da gente fazer uma introspecção e buscar dentro de nós os problemas que estão nos afligindo para que a gente possa resolvê-los. Então a gente começa a buscar os culpados, a filosofia da vida e todo esse negócio. Então ela, que estava precisando da ajuda, começou a conduzir a conversa para essa controvérsia teológica e apontando para o monte Gerizim, onde os samaritanos tinham o templo, ela continuou: Os nossos pais fizeram a sua adoração nessa montanha. Tu, judeu, né? Dizes que é Jerusalém o local onde os homens devem adorar. Aí ela pergunta: qual então é o lugar certo para adorar a Deus? Jesus percebeu a tentativa da alma da mulher de evitar o contato direto e de busca junto ao seu Criador, mas percebeu também, presente na alma dela, um desejo de saber qual o melhor caminho na vida. E Jesus disse a ela: Olha, mulher, deixa-me dizer-te que virá logo o dia em que nem essa montanha, nem Jerusalém tu adorarás o Pai. Agora tu adoras aquilo que não conheces.
uma mistura da religião de muitos deuses pagãos e de filosofias gentias. Os judeus, ao menos, sabem a quem adoram. Eles acabaram com toda a confusão, concentrando a sua adoração em um único Deus, Yahvé. E tu deverias acreditar em mim quando digo que a hora logo virá. E já veio, agora mesmo, em que todos os adoradores sinceros adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são exatamente a esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e em verdade. A tua salvação não vem de saberes como os outros deveriam adorar, nem onde, mas vem de receberes no teu próprio coração essa água da vida que eu estou oferecendo a ti neste momento. Naldo ainda continuou tentando, né, se desviar da questão, né, e buscar uma forma de escapar daquela situação dela, né, de falar da questão embaraçosa da sua vida pessoal na Terra e da posição da sua alma diante de Deus. E aí continuou com algumas perguntas sobre religião. Sim, eu sei, Senhor. João pregou a vinda do convertedor, daquele que será chamado de libertador e que quando vier ele declarará para todos nós as coisas. Jesus interrompeu Nalda nesse momento e disse com uma segurança surpreendente: Eu que falo a ti sou ele. E os reveladores nos dizem aqui que esse foi o primeiro pronunciamento direto, positivo e disfarçado da própria natureza e filiação divina que Jesus fez na terra. E esse pronunciamento foi feito a uma mulher, e não só mulher, uma samaritana, e ainda não só uma mulher samaritana, mas uma mulher de caráter questionável aos olhos de todos os homens até esse momento. Mas uma mulher a quem o olho divino contemplou, como sendo alguém contra quem se tinha pecado mais do que pecar ela própria por seu próprio desejo, tendo agora uma alma humana que desejava salvação, que a desejava sinceramente de todo o seu coração. Então, Jesus não fazia juízo das pessoas, julgamento das pessoas. Ele abraçava todo mundo, se interessava por todo mundo, e ele buscava no coração das pessoas a possibilidade da salvação, né? Então, essa misericórdia que ele empregava, salvadora, em todos aqueles que tinham contato com ele, que permanece agora por meio do Espírito da Verdade e do ajustador do pensamento, enfim, de todos os seres celestiais. Quando Nalda estava para dar voz à sua aspiração real e pessoal por coisas melhores, os apóstolos chegaram, né? Voltaram de Sichar e foram até o poço ali e viram aquela cena de Jesus naquele papo íntimo com essa senhora samaritana, essa mulher samaritana. E claro, eles ficaram mais do que atônitos, né? E aí Jesus pediu então para Nada, olha, toma teu caminho, Deus te perdoou, de agora em diante viverás uma nova vida. Já recebeste a água da vida e uma nova alegria brotará dentro da tua alma e tornar-te-ás filha do Altíssimo. A mulher que percebeu a desaprovação dos apóstolos se picou dali, e foi embora. Ao entrar na aldeia, ela proclamou a todos os da aldeia o que havia encontrado. Ide ao poço de Jacó, depressa, pois lá vereis um homem que falou de tudo que eu fiz. Será que ele pode ser o convertedor? E aí, por conta desse anúncio dela, uma multidão se reuniu em volta do poço de Jacó ali para ouvir a Jesus. E o mestre, então, falou sobre a água da vida para todo esse povo e sobre o Espírito residente.
Os apóstolos nunca deixaram de chocar-se com a disposição de Jesus de falar com as mulheres de caráter fácil, discutível e imorais mesmo. Era muito difícil para Jesus ensinar aos seus apóstolos que as mulheres, mesmo as mulheres chamadas imorais, têm almas que podem escolher Deus como o pai delas, tornando-se assim filhas de Deus e candidatas à vida eterna. E mesmo hoje, 19 séculos depois, muitos ainda demonstram a mesma relutância em compreender os ensinamentos do Mestre. A religião cristã tem sido construída persistentemente sobre o fato da morte de Cristo e não sobre a verdade da sua vida. O mundo deveria estar mais ocupado com a vida feliz e reveladora de Deus que Jesus levou do que sua morte trágica e pesarosa. Muito bem, nós aqui vamos fazer então uma pausa. Acabei gastando 9 minutos a mais aqui do que eu tinha planejado, mas ainda estamos dentro do horário da escola. Vamos abrir aqui depois da semana que vem, continuamos essa conversa aí de Jesus com os seus apóstolos e samaritanos, etc. Alguém quer fazer algum comentário? Então, muito obrigada, Henrique, muito bom. Essa parte da Samaritana, a gente percebe que todos têm chance diante, né? O reino de Deus, todos aqueles que porque Jesus viu o coração sincero dela, né? Então basta você querer que e Deus está ali para te receber. Muito lindo. Verdade. Obrigado, Lília. Foi a Hélio. Então, eu confesso que a história da Nalda, desde que eu soube a primeira vez, e foi na Bíblia que eu soube a primeira vez, ainda para mim gera muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu, afinal, não sei se Nalda era uma prostituta ou se era uma pessoa que foi abandonada pelo marido e, diante da circunstância da vida, casou de novo, ainda que não dentro dos protocolos. Faz diferença uma pessoa que casa de novo ou se junta com a outra pessoa e alguém que ganha vida vendendo o corpo. Então, mesmo no texto que nós lemos aqui, fala de imoralidade, fala dessas coisas, mas não deixa claro efetivamente o tamanho do pecado da Nalda. Esse é um ponto. Continuo com dúvida porque o texto me parece omisso. Vai me dar inferição de cada um, inclusive da minha. Mas o outro tema que me traz muita dúvida até os dias de hoje, e mesmo ouvindo o que Jesus falou para Nalda, água da vida. O que é água da vida, efetivamente? De uma maneira assim contundente. Obviamente não era um líquido, obviamente não matava uma sede física. O que é a água da vida? São todos os ensinamentos de Jesus, é a água da vida. O que nós recebemos diariamente, lendo o livro de Urântia, é a água da vida, é sinônimo de água da vida. A simples leitura desses ensinamentos já nos habilita automaticamente a participar de uma congregação especial do Reino do Céu, que, de novo, no texto, sugere que seja um evento futuro, sugere, inclusive, que há uma conotação física e não espiritual. Enfim, bacana, nossa, que legal, a Nalda entendeu tudo. Eu acho que ele entendeu tanto quanto a gente aqui que está sentadinha na poltrona, no ar-condicionado, como é o meu caso. Bom, eu poderia falar mais, mas é suficiente. Gato, Obrigado, Hélio. Bom, os reveladores aqui, a gente não leu integralmente todo o texto. Eles dizem que a Nalda já se encontrava no quinto marido, se é que a gente pode falar assim, e sugeriu que além desses 5 homens com quem ela viveu, haveriam outros que teriam passado pela vida dela que não foram tão constantes assim, não foi uma questão ocasional só, mas ela já estava no quinto relacionamento amoroso, né?
Então, eles falam mesmo que ela tinha uma moral duvidosa. Então, assim, não sei que tipo de detalhes teria que dar para dizer, não, escuta, ela estava naquele prostíbulo da Maria Joana, e lá estava cheio de prostituta e chegava um monte de galo lá para toda noite encantar as galinhas, né? Então, não sei se era essa a ideia, mas realmente, para os tempos dela, a vida que ela levava já era uma vida complicada, né? Enfim. Mas obrigado, Hélio. Acho que as suas perguntas são válidas, né? E com relação à água da vida, eu entendo que quando quem procura a Deus, quem procura o Pai, já o encontrou, né? Então, se você encontrou a Deus, o teu desejo de perseguir, de alcançar Deus, de ser como Ele, de compreender mais a Deus, vai passar a fazer parte da tua vida na eternidade. E isso é o que vai modificar a tua vida completamente, né? Então, enquanto você não descobrir a Deus, enquanto não buscar por Ele, você não vai ter essa perspectiva de um desenvolvimento de eternidade. É por isso que eu acho que Jesus falava da água da vida de uma maneira simbólica, porque a água, para nós, representa a vida, né? Nada vive sem a água. Eu acho que ele fazia esse trocadilho aí da água da vida com a condição da gente se desenvolver espiritualmente e conseguir viver na eternidade, né? Então, acho que essa é a ideia. É uma analogia, uma simbologia. E, de fato, talvez não seja tão fácil de assimilar, mas é. Bem, alguém mais? Gratidão aí, Henrique, pelo estudo de hoje. Muito obrigado, é esclarecedor para que nós venhamos evoluir cada vez mais no entendimento e no conhecimento. Gratidão. Muito obrigado, André. Vamos continuar a semana que vem. Então, se não tivermos outros comentários, dúvidas, perguntas, podemos partir para o sorteio do livro aí. Henrique, só colaborando com a sua resposta sobre água, e que o Aélio citou, eu citei aqui no chat a água da vida citada na prece daquele que cria no Pai Nosso, né? Jesus Uhum, cita essa água da vida, ensinando aqueles seus seguidores, né, a orar também pedindo a água da vida, né? Era só isso. uhum. Bem lembrado, Fernando. Muito obrigado. Ok? Fazemos o sorteio, então? Sim, Sim, sim. Vamos lá, então, pessoal. Lilian, você pode me habilitar para compartilhar? sim. Eu vou falar o boa noite e o meu nome não precisa, porque eu tenho um livro novo. Tá bom. Tá bom, Boa noite, Maria. moça. Obrigado. Boa Boa noite. noite. Obrigado por participar. Sueli, você pegou meu endereço, não? Peguei, sim, eu vou. Eu não tive tempo de ir ao correio, Não, mas essa não, manhã ou depois eu não, vou. não, só queria saber se Aham. você Não, sim, eu pegou ele. peguei, com certeza. Então, tá bom, obrigado. Nada. Sueli, Oi, boa noite a todos. boa Pode noite. tirar meu nome? Aham. Então, espera só um minutinho. Eu já tinha feito a listinha dos que estavam na sala, então quem quiser que tire, vai falando quando eu falar o nome, tá bom? Que aí é mais fácil. Irineu, Lilian, Neemias, Aélio, Samia, nunca Sâmia, André Garrido, Bernadette, Fernando, Pode tirar. Leopoldo, Leopoldo pode tirar. Fernando também, Sueli. tá, Fernando, Leopoldo. Leopoldo, Isso. Obrigado, Celi. imagina, Angele, Irene, Isabela, O Clebson, meu, Sueli, é o seu.
Clebson, Lúcia, Maria Lanes pediu para tirar, né? Saiu da sala. Marisa, Moacir. Favor, retirar meu nome. Marisa. Uhum. E Zé Zé Rodrigues. Rodrigues também. Então, tá bom. Então, pronto. Vou sortear. Padam. Resultado Irineu, olha só que legal, muito bom. Parabéns, Irineu, você Irineu. ganhou o Muito bom. livro. Irineu, será que ele está aí Bem, ainda? Aqui ainda, mas não está aparecendo a imagem dele. Aham. Tudo bem. Bom, Depois eu Irineu, falo com depois a ele. gente manda o livro aí para você aí. Oi, Irineu, você ganhou o livro. É mesmo, é? Olha É que mesmo. maravilha! Ah, que eu estava pensando hoje, então, será que eu vou ganhar hoje o livro? Tá Ganhou. vendo? Deus ajuda, quem cedo madruga. Pai Noel. Hoje Que eu levei maravilha! meu livro na Fê, minha sede. Ai, que Que legal. legal. Da minha... eu queria agradecer, foi a Angélica, eu estou com a voz meio ruim, foi a Angélica que me cedeu o livro, né? Isso, Foi. foi. Então, muito obrigado. Nada, querido. Ah, Você merece. Irineu, depois você me passa no WhatsApp o seu endereço para a gente mandar, tá bom? Como é que eu faço? Eu não sei como é que eu faço. Entra no grupo do. Você não está no grupo do WhatsApp? Tô. Então, você entra lá e manda uma mensagem para mim com o seu endereço. faz o Ah, tá bom, contrário, isso ali. Manda uma Eu mando uma mensagem. mensagem para você e você responde, mais fácil. tá bom, Tá bom? tá bom. Então, tá bom, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa Até Boa Boa quarta noite a noite, que todos. vem. muito Obrigado. obrigado Obrigado. pela Boa Beijo. noite. participação do Preparem, grupo. porque a semana Obrigada. que vem é a última aula do ano, hein? Então venham com Isso. bastante perguntas e garra para Boa aproveitar. noite, obrigado. Isso. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite, bom final de semana. Bom Para final você de também. Obrigado, semana. Tchau, igualmente. Igualmente. tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Tchau. Henrique. Obrigado a todos vocês. Tchau. Um beijo. Alguém Tchau. sabe onde está o Boa noite a Clebson? todos. Em que grupo ele está? Alguém sabe? Clebson? Acabou de sair. Não, Clebson, não é ele. Oi, oi, que grupo que você tá de WhatsApp? vou aí aqui rapidinho, viu? Tá. Aí você me fala que eu queria falar com você.